Boa tarde, turma. Vamos fazer a correção da nossa atividade da aula passada. Então, na aula passada, nós continuamos exercitando a respeito dos tipos de parágrafos. Então, vocês foram orientados a respeito da estrutura que um parágrafo padrão apresenta. E essa estrutura, ela vai servir não só para que vocês possam estruturar parágrafos nas aulas de português, mas também nas outras disciplinas. Inclusive, para que vocês se sintam mais seguros quando forem produzir textos, em aulas de produção textual. Quando eu falo textos, eu estou me referindo a textos mais complexos, textos que vão exigir de vocês uma maior organização de ideias, maior quantidade de parágrafos. Então, começando pela questão número 1, o que a gente tem anunciado? Nas aulas de português, as professoras Ravena e Eliene ensinaram aos alunos sobre a estrutura do parágrafo padrão, tópico frasal, mais palavras de ligação, mais desenvolvimento. Então, o que vocês aprenderam? Que para a gente escrever um parágrafo, a gente tem primeiro uma ideia central ou ideia inicial, que é aquela que é o pontapé inicial do parágrafo. Em seguida, a gente vai ter a palavra de ligação, que é um conectivo, que são aquelas palavrinhas que vão servir como conectores de ideias. Muitas delas você já conhece, Mas, porque, pois, já, como. Então, por isso que são chamadas de conectores ou conectivos, porque elas ligam, estão conectando palavras ou expressões no texto. Depois da palavra de ligação, geralmente a gente tem o quê? O desenvolvimento do parágrafo, que são o quê? As ideias secundárias que vão dar continuidade para o parágrafo, de modo que ele fique completo e bem desenvolvido. Então, foi solicitado que os alunos, utilizando a legenda abaixo, identificassem essas partes em um trecho de uma reportagem sobre generosidade. Observe como os 3 alunos responderam. Então, assim, nessa questão foi colocado para vocês uma situação de 3 alunos respondendo essa questão, em que eles teriam que pintar de azul o tópico frasal, que é a declaração inicial, teriam que pintar de vermelho a palavra ou expressão de ligação e teriam que pintar de laranja o desenvolvimento. Então, vocês teriam que perceber qual foi o aluno que respondeu de forma correta essa questão. Então, vamos lá. De azul seria o quê? O tópico frasal, que é a ideia inicial, a ideia central e a mais importante, que começa o parágrafo. O aluno 1 respondeu da seguinte maneira. Eu tenho aqui o parágrafo. Ao falar sobre generosidade, o pesquisador Eugênio Mussac usa 2 expressões para diferenciar as pessoas, mundo do mais e mundo do menos. A primeira refere-se ao mundo que tem uma propriedade que dignifica o ser humano, e essa é exatamente a marca da generosidade, do compartilhamento, da disponibilidade. Já a última faz referência às pessoas mesquinhas e egoístas. Então, os alunos tiveram que ler o mesmo parágrafo e teriam que utilizar aquela legenda de cores, indicando de maneira correta cada elemento do parágrafo. Então, vocês teriam que perceber qual foi o aluno que respondeu corretamente. O primeiro aluno marcou de azul, pintou de azul, como se aqui fosse o tópico frasal. Mas será que o tópico frasal, a ideia central do parágrafo, é somente até aqui, ao falar sobre generosidade? E aí ele pintou de laranja, como sendo desenvolvimento, toda essa parte aqui, vocês estão vendo, e mostrou que seria a palavra de ligação ou conectivo, a palavra já. Inclusive, vocês viram que o já dá uma ideia o quê? De comparação, É um parágrafo comparativo, Quando eu falo assim, as pessoas gentis são mais tolerantes, já as pessoas não gentis são mais intolerantes. Estou fazendo uma comparação. Então, se a gente for analisar, o que acontece? Esse aluno que pintou de azul somente esse trecho, ele errou a questão por quê? Porque a gente não tem como ideia central somente um trechinho pequeno como esse, Vejam que o tópico frasal, ele é o quê? A ideia inicial é o começo do parágrafo, mas não é porque é o começo que tem que ser reduzido, pequeno dessa forma, Você tem que perceber se esse tópico frasal, ele de fato está completo, com todas as ideias que precisam para ser considerada a ideia mais importante central, que resume todo o parágrafo. Se ele pintou até aqui, então está incompleto esse tópico frasal, então ele errou, Por quê? Porque ele pintou de laranja uma continuação que deveria pertencer ainda ao tópico frasal, A parte em que ele pintou a palavra de ligação não está errada, Mas como ele pintou o tópico frasal de maneira incompleta, então o aluno 1 errou. Vamos analisar o aluno 2. O aluno 2 pintou da seguinte maneira.
Ao falar sobre generosidade, o pesquisador Eugênio Mussac usa duas expressões para diferenciar as pessoas: mundo do mais e mundo do menos. A primeira refere-se ao mundo que tem uma propriedade que dignifica o ser humano, e essa é exatamente a marca da generosidade, do compartilhamento, da disponibilidade. Já a última faz referência às pessoas mesquinhas e egoístas. Olha, vejam que o aluno 2 já pintou um pouquinho mais de informações dizendo que é o tópico frasal. Só que ele esqueceu que essa informação aqui ainda faz parte do tópico frasal, né? Porque como ideia principal, ideia inicial considerada tópico frasal, a gente tem o quê? Dizendo que o pesquisador Eugênio Mussac vai usar duas expressões para se referir às pessoas. Eles chamam elas ou mundo do mais ou mundo do menos. Então, tudo isso aqui seria o tópico frasal. Então, começaria aqui de azul e viria até aqui, porque essa seria a ideia inicial do parágrafo, a mais importante, a que resume todo o parágrafo e, portanto, o tópico frasal. A partir desse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo no cursor, a primeira refere-se até o final, tudo isso aqui seria o desenvolvimento, que é onde eu vou utilizar no parágrafo para explicar o que seria o mundo do mais e o que seria o mundo do menos, né? O outro erro que esse aluno cometeu foi que ele marcou como palavra de ligação não só a palavra já, mas marcou o i também. Só que nesse caso aqui seria somente a palavra já, que mostra que é feita uma comparação explicando a diferença entre as pessoas que representam o mundo do mais e as pessoas que representam o mundo do menos. Então, a gente percebeu que o aluno 1 e o aluno 2 cometeram esse erro. Agora, vamos analisar como o aluno 3 respondeu. Aluno 3. Ao falar sobre generosidade, o pesquisador Eugênio Mussac usa duas expressões para diferenciar as pessoas, mundo do mais e mundo do menos. Olha aí, ele pintou corretamente todo o tópico frasal. Qual é a ideia mais importante? A central, a que inicia o parágrafo de maneira completa. É dizer que o pesquisador Eugênio Mussac vai falar sobre generosidade e vai usar duas expressões para falar sobre essas pessoas generosas, né? Diferenciando elas em mundo do mais e mundo do menos. Então, tudo isso aqui é o tópico frasal, que é a ideia que inicia o parágrafo e a ideia mais importante. O que vai sobrar, a gente chama de desenvolvimento, que é onde eu vou explicar de maneira mais detalhada o que seria mundo do mais e o que seria mundo do menos, né? Por isso que é o desenvolvimento. O desenvolvimento vai fazer isso, ele vai explicar aquilo que o tópico frasal não explicou detalhadamente. E por fim, de vermelho, eu vou ter o quê? A palavra de ligação, é o conectivo, que vai mostrar que eu estou fazendo uma comparação entre o que seriam as pessoas do mundo do mais e o que seriam as pessoas do mundo do menos, né? Então, a primeira, que são as pessoas do mundo do mais, refere-se ao mundo que tem uma propriedade que dignifica o ser humano, e essa é exatamente a marca da generosidade, do compartilhamento da disponibilidade, ou seja, coisas positivas, pessoas que são generosas, que se importam com os outros. Já o mundo do menos, né, que eles chamam de última, faz referência às pessoas mesquinhas e egoístas, ou seja, que só pensam em si mesmas. Então, percebam que o aluno 3 acertou completamente. Agora, circule a alternativa que apresenta a afirmação correta em relação às respostas que os alunos deram. Se eu sei que o aluno 3 foi o único que acertou completamente, então eu vou analisar de maneira atenta o que cada alternativa dessa aqui está dizendo. O aluno 1 pintou o tópico frasal de maneira correta. A gente sabe que não, porque ele pintou somente esse pedacinho. Então, uma vez que a parte pintada possui todas as informações necessárias, a letra A já está errada. B. O aluno 3 pintou adequadamente, uma vez que identificou de forma correta todas as partes que compõem o parágrafo padrão. Gente, nós acabamos de analisar o parágrafo 3. Ele pintou correta, né? Todas as partes que compõem o parágrafo padrão. O tópico frasal, o desenvolvimento e a palavra de ligação. Então, a letra B é uma forte candidata para ser marcada como a opção correta. C. O aluno 2 respondeu adequadamente a pintar o tópico frasal até a palavra pessoas. Vamos ver lá. Pintou até pessoas. Não, ele pintou errado, porque precisava pintar ainda essa expressão mundo do mais e mundo do menos, que faz parte do tópico frasal, que é a parte inicial do parágrafo. Então, a gente já vê que a letra C está errada, porque diz que ele pintou correto até pessoas, já que até aí se completa a introdução do parágrafo. Letra C também está errada. D. O aluno 2 pintou adequadamente as palavras de ligação já e i, demonstrando saber que elas indicam um tipo de parágrafo. Parágrafo explicativo. Gente,
A palavra de ligação já, ela é utilizada para você estruturar um parágrafo comparativo. O explicativo, vocês já viram, geralmente utilizado as palavras de ligação pois, porque. Por exemplo, não fui à aula porque eu estava doente. Não fui à aula pois eu estava doente, né? Então, vejam que eu uso pois e o porquê, geralmente, para dar essa ideia de explicação, e não já e o i. Então, por isso que a letra D também está errada. Então, se a gente eliminou B, C e D como... A, C e D como consideradas corretas, sobrou apenas a letra B como opção considerada correta, né? E eu vou marcar aqui para vocês, de uma forma que vocês percebam. Deixa eu ver se dá certo aqui. Só um momentinho. Então, correta aqui é a letra B de bola, né? Só não tá marcando aqui direito. Só um momentinho. Então, a opção correta aqui é a letra B de bola. Só marcar aqui, não está dando certo a marcação. Então, letra B. Marquei aqui a B. Pronto. Então, vamos agora para a segunda questão. Só um momentinho para a segunda questão que a gente vai ver no próximo vídeo.